Capítulo 176 Reino do Inverno 1. Depois de trancar a princesa Eleonora no quarto, o Wilk decidiu planejar medidas. O Palácio Imperial e a Santa Sé descobririam que ela havia visitado aquele lugar mais cedo ou mais tarde. Para evitar suspeitas desnecessárias, ele teve que decidir mentir para Eleonora e comparar seus depoimentos. Eu também deveria notificar Rosencrantz. Eleonora o visitou com o propósito de impedir que o Wilk se juntasse à facção do Papa. Rosencrantz estava ciente desse fato, então provavelmente ele estava muito preocupado naquele momento. Então, para não desagradá-lo, a posição de Wilk teve que permanecer neutra na superfície. Eu poderia me juntar à guerra usando esta oportunidade. Mesmo que ele tivesse cativado o coração dela, ele não poderia ficar parado apoiando Eleonora agora. Ele ainda não conseguia fazer da igreja sua inimiga. Portanto, em vez de participar da Frente Norte e ajudar o Sacro Império Aperiano, era melhor criar uma causa própria e avançar para o Reino Norton. A área de fronteira do Reino Norton também pode ser vista como uma potencial frente ao norte. Se Nigel, o Lich Lord, deixasse Dreadlore e se mudasse para o sul com seu exército de mortos, o Reino de Lídia e o Reino de Norton seriam destruídos em pouco tempo. No passado, eles conquistaram o Reino Dinamarquês junto com o Reino do Reno a oeste. O ex-necromante Logan desempenhou um papel importante durante essa conquista, mas Nigel também tinha o mesmo potencial. Se o Wilk informasse os outros sobre os perigos com antecedência, o rei Colesman do Reino Norton não hesitaria em liderar seu exército. Quando seus pensamentos chegaram a essa conclusão, o Wilk imediatamente escreveu uma carta ao rei Colesman. O conteúdo continha informações sobre Nigel e os perigos que ele poderia trazer, com base em suas memórias passadas. Como o Wilk havia feito muita pesquisa antes de regredir, não foi difícil escrever de forma convincente. Depois de terminar sua carta e assinar no final. Toque toque. Ele ouviu algumas batidas na porta junto com a voz de Tine atrás dela. Posso entrar, Majestade? O que é? Quero relatar minhas tarefas. Como ele manteve o trono do Reino do Reno vazio por muito tempo, o Wilk deu seu papel de rei aos vassalos que ele havia deixado para trás. Assim que o Wilk deu sua permissão, a porta se abriu. Uma linda mulher com um vestido vermelho apareceu diante dele. Ela prestou muita atenção em suas roupas, já que eles não se viam há muito tempo. Como estão Sylvia e suas amigas? Todo mundo parece gostar bastante da academia. Graças a um mestre talentoso, suas habilidades mágicas melhoraram muito. As amigas de Sylvia eram Yukayong, Songana e Undine. Todos eles são aprendizes de mágicos com alto potencial de crescimento. O Wilk ainda não conseguia usá-los na prática, como em batalhas, mas esperava que eles se tornassem vassalos confiáveis no futuro. Ele tinha a maior expectativa em Songana. Ela tinha uma classe oculta chamada Criança Abençoada pelas 7 Estrelas, então ela poderia desafiar os tronos divinos se ela se tornasse poderosa. Enquanto o Wilk recebia relatórios de Tinia, a porta se abriu novamente e Lia entrou com uma expressão brilhante. Papai tio. Ela estava usando um lindo vestido azul claro que Leifina havia preparado para ela. O Wilk a levantou e cuidadosamente a colocou em seus ombros. Você tem estado bem? Sim, mamãe me ensinou a cozinhar também. Reticências. O que? O rosto normalmente digno de Wilk de repente se encheu de confusão. Tinia cobriu a boca e riu quando viu a reação dele. Leifina é péssima em cozinhar. Eu também não sou muito bom nisso, mas ela era uma visão considerável de se ver. O Wilk ficou sem palavras por um tempo. O prato especial de Leifina poderia ser servido esta noite. Mas se ele não comesse, ela ficaria decepcionada. Mesmo que eu a tenha avisado tanto para não cozinhar. Parecia que ela havia se interessado quando Hans, o rei da culinária, chegou. Enquanto o rosto de Wilk ficava sombrio, Lia inclinou a cabeça e falou. Pai, você está se sentindo bem? Sim, não se preocupe. Não é nada. Ele não conseguia expressar sua queixa a uma criança de apenas 1 ano de idade. Após perceber seus pensamentos, Tinia gentilmente se inclinou para a frente e sussurrou para o Wilk. Em vez de se forçar, por que você não faz um comentário duro para ela? Não há nada pior e mais doloroso do que se forçar a comer comida ruim. Tinia estava mantendo Leifina sob controle à sua maneira, porque sabia que o Wilk se importava muito com ela. Além disso, o dragão dourado Lia foi confiado a ela, então a confiança entre Leifina e o Wilk era muito profunda e forte. Enquanto Tinia olhava para Lia, o Wilk invocou Carnelian. Diga olá para ela. Ela é sua mãe.
Carnelian olhou para Ulk com o absurdo estampado no rosto. Como ela não obedeceu, Ulk perguntou a ela. Há algum problema? Você não disse que o ser que me deu a luz era Arcana, o Rei Dragão Vermelho. Arcana está morto. Então você precisa de outra pessoa para cuidar de você e criá-lo. Portanto, Tinia seria sua mãe adotiva. Após a explicação de Ulk, Carnelian curvou-se levemente para Tinia. Reticências. Estarei sob seus cuidados. Oh meu Deus, você está deixando uma criança tão fofa comigo. Muito obrigada. Tinia sorriu como um anjo e abraçou Carnelian. Com isso, ela poderia enfrentar Leifina como rival de igual para igual. Além disso, ela estava de muito bom humor porque o Ulk havia recentemente lhe concedido um vasto território no reino dinamarquês. Vocês dois vão se dar muito bem. Carnelian é um dragão vermelho, então ela tem uma personalidade ígnea. Reticências. Espero que tenha sido um elogio. Tinia fez beicinho e virou a cabeça para o lado. Lia deu uma risadinha e estendeu a mão para Carnelian. Olá, eu sou Lia. Prazer em conhecê-la. Reticências. Sim, eu também. As pequenas mãos dos dois jovens dragões se uniram. Um vínculo foi formado entre eles por serem da mesma raça. Ulk falou com todos eles depois de assistir à conversa. Carnelian foi submetida a tortura severa e precisa de tratamento por um tempo. Ela receberá psicoterapia de um especialista, então dê atenção especial a ela. Aliás, havia um médico renomado nessa área no feudo de Leifina. E se ele também ordenasse que Alfone, que podia perscrutar as almas, ajudasse o especialista durante o tratamento, haveria alguns resultados positivos. Cornalina se tornaria uma de suas principais forças no futuro, então esse tratamento não poderia ser negligenciado. Tinia assentiu com uma expressão séria. Não vou te decepcionar. Farei o meu melhor. O homem que ela amava acreditava nela e lhe confiou uma tarefa importante. Ela não podia negligenciar isso. Enquanto Tinia dava um tapinha em Carnelian com um olhar determinado. Toque toque. Desta vez, a voz de Dexter ressoou atrás da porta. Meu senhor, este é Dexter. Entre. Ulk chamou Dexter para personalizar o equipamento. Como ele já havia explorado muitos locais históricos até então, ele tinha vários artefatos acumulados em sua posse. Foi uma boa oportunidade para tentar melhorar seu equipamento. Que missão você vai me dar desta vez? Vou te dar alguns itens que não preciso, então descubra que tipo de equipamento de nível superior você pode produzir com eles. Quando se tratava de produção de equipamentos, era difícil criar novos itens e métodos de produção, a menos que isso fosse feito por uma classe de artesãos, como um ferreiro. Ulk conhecia muitos métodos de produção, mas o ferreiro rúnico Dexter seria capaz de criar itens melhores que ele. Os olhos de Dexter se arregalaram quando Ulk pegou os itens que havia coletado. Só onde você conseguiu todos esses itens? Explorei inúmeras ruínas estrategicamente. Lugares com recompensas moderadas foram excluídos de seus planos. Como resultado, todos os itens em sua posse eram de alta qualidade. Não se poderia encontrar materiais melhores que estes para poder criar equipamentos de alta qualidade. Eu farei o meu melhor. Espere, tem algo que você precisa fazer antes disso. Ulk tirou um barbante curto e transparente do bolso. Então ele amarrou-o no pulso de Dexter. As algemas do prisioneiro de guerra foram ativadas. Você pode ser controlado remotamente pela pessoa que o acorrentou, e sua localização será revelada a ela em tempo real. As algemas não podem ser removidas a menos que a outra parte tenha permissão. Uma série de mensagens do sistema apareceu diante dos olhos de Dexter. Isto é um dispositivo de controle. Seria problemático se você me desse as costas. Dexter não era vassalo de Ulk há muito tempo. Então, se ele fosse cegado pela ganância, ele poderia jogar fora seu próprio território no reino dinamarquês e fugir. Considerando o valor dos itens confiados a ele, Ulk teve que tomar essas medidas extremas. Por favor, não se preocupe. Se ele mostrar qualquer sinal suspeito, eu vou chutar a bunda dele. Tinia olhou para Dexter com uma expressão confiante. Como seus feudos eram adjacentes, era fácil saber o que o outro estava fazendo. Então eu deveria ressuscitar a Valquíria agora. Agora que os arranjos internos haviam terminado, Ulk se levantou de seu assento. Depois, ele convocou seus vassalos em frente à mansão e ordenou que Sieg trouxesse o caixão de Brynhild. Tem que ser lá fora. Não podemos permitir que a mansão de Leifina desmorone se fizermos isso aqui dentro. Era uma cerimônia para invocar a alma da semideusa Valquíria.
Ele não sabia que tipo de efeitos isso teria ou que coisas inesperadas aconteceriam. O céu azul escureceu gradualmente enquanto Wilk desenhava o estigma do Rei Fantasma Branco no ar com uma expressão séria. Um eclipse solar total causado por uma lua vermelha. Quando o sol desapareceu completamente, um portal escuro apareceu diante de Wilk, e o Rei Fantasma Branco emergiu. Você chamou, Senhor Azura? Vou começar a cerimônia de ressurreição agora, então assuma se algo der errado. Ele teve que se preparar para o pior cenário. Quando o Rei Fantasma Branco se ajoelhou em obediência, Wilk sacou a adaga da Valquíria. Alegre-se, Sieg. Hoje é o dia em que você se reencontra com seu antigo amante. Se você salvar Brynhild, oferecerei Tínia como sua rainha. Ele simplesmente não sabia quando desistir. Wilk olhou para Sieg com uma expressão cansada e então se concentrou no ritual novamente. Estrondo. A adaga da Valquíria emanava uma energia brilhante como uma aurora e circulou ao redor do caixão de Brynhild. Pouco depois, um deslumbrante pilar de luz desceu do céu negro e iluminou Brynhild. Isso está demorando muito. Talvez a alma da Valquíria estivesse no céu. Enquanto Wilk olhava para a fonte do pilar de luz, Brynhild gentilmente abriu os olhos dentro do caixão. Brynhild. Sik correu em sua direção com um olhar emocionado. Um reencontro depois de milhares de anos. Os dois se abraçaram em silêncio por um tempo. Mas Sieg, por que você tem energia demoníaca dentro de você? Este homem aqui me salvou. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. Naquela época, Sieg estava estendendo sua vida após ter assinado um contrato com Kriemhild. Portanto, ele deveria ter desaparecido junto com Kriemhild após a morte dela. Com a explicação de Sieg, Brynhild olhou surpresa para Wilk. Você salvou Sieg. Embora você seja um demônio, devo lhe agradecer. Se você for realmente grato, precisarei de algo em troca. Wilk falou enquanto segurava a adaga da Valquíria. Ele é um monarca que nunca teve perdas. Ele já tinha um plano de como usar Brynhild durante esta expedição.